Olá, alunos da disciplina Circuitos Elétricos 2, bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos circuitos trifásicos iniciado na última aula. E chegou o momento da gente verificar como que a potência elétrica se comporta nesse tipo de circuito. Lembrando aí que a aplicação desses circuitos elétricos é muito grande devido à própria transmissão e distribuição de energias elétricas. E principalmente quando se fala em análise de instalações elétricas industriais, essa análise de circuitos trifásica é muito aplicada e tem uma importância muito grande nesse cenário. Então é bom que nós conheçamos isso daí bem, inclusive a parte de potência e de correção de fator de potência, que a gente vai começar a estudar agora. Então nós temos aqueles mesmos conceitos do circuito monofásico, não mudou nada em relação ao que a gente estava trabalhando antes. A diferença é que agora, como nós temos uma carga com 3 braços, para falar na potência total daquela carga, nós vamos precisar somar a potência individual dos braços. E aí, no final das contas, teremos a potência total daquela carga. E essa carga pode ser várias coisas. Por exemplo, um motor trifásico. A potência elétrica total absorvida por ele é igual à potência absorvida por cada braço desse motor. E percebam que não faz diferença se a carga está conectada em estrela ou em triângulo. O resultado é o mesmo. Eu preciso pensar nos braços de maneira individual. Depois que eu tiver feito o cálculo para esses braços, aí eu consigo chegar nessa potência. E vale lembrar também que aqueles conceitos que nós vimos na última aula, de tensão de linha e tensão de fase, e o mesmo para corrente, continua sendo muito importante porque, a partir desses valores, nós vamos poder calcular as potências. Lembrando que a potência ainda é tensão vezes corrente, na sua forma básica, ou levando em consideração aquelas outras duas formas, nós temos tensão ao quadrado sobre impedância e corrente ao quadrado vezes impedância. Lembrando aí que, para o caso do sistema alternado, de corrente alternada, a corrente na expressão de potência é colocada com o sinal do conjugado, ou seja, nós vamos inverter o sinal da parte imaginária ou do ângulo, no caso da corrente aparecer na sua forma polar. E aqui embaixo eu escrevi exatamente isso. Ó. A potência do sistema é 3 vezes a potência por fase, por braço daquela carga. E eu posso escrever essa potência por fase como tensão de fase vezes corrente de fase conjugada. E aí, no final das contas, eu tenho esse valor de potência trifásica. De uma forma alternativa, se o nosso objetivo for calcular o módulo da potência aparente, sem se preocupar com o ângulo dela a princípio, nós podemos usar essa expressão aqui de baixo. Ela fala basicamente o seguinte, que o módulo da potência aparente total da nossa carga trifásica é igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha multiplicada pela corrente de linha. Perceba que aqui em cima era falado em tensões e correntes de fase. Agora a gente está falando de linha. Por que mudou aqui? Por que esse 3 foi substituído por raiz de 3 quando a tensão de fase virou linha e a corrente de fase também virou corrente de linha? Isso acontece pelo seguinte, se a conexão for em estrela, nós sabemos que a corrente de fase é a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então, se eu quiser escrever aqui em termos de corrente de linha, eu deveria escrever a corrente de fase igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Enquanto que a tensão de fase no triângulo é igual à tensão de linha, então é só copiar. Agora, se eu escrever aqui corrente de linha dividido por raiz de 3, esse raiz de 3 deveria aparecer aqui na expressão. Então, se eu dividir 3 por raiz de 3, eu tenho a própria raiz de 3 que aparece aqui. Por outro lado, se eu estiver trabalhando com a estrela, eu tenho um comportamento muito parecido, mas agora é para tensão. A corrente é a mesma, não vai mudar nada, né? Nos dois casos aqui, corrente de fase é igual a corrente de linha. E podemos fazer que escrever nessa tensão de fase como a tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, de novo, vamos ter a divisão de 3 por raiz de 3, chegando nesse termo raiz de 3 que apareceu aqui. Então, é muito tranquilo chegar nisso. A questão é que, quando eu falo de triângulo ou de estrela, eu tenho uma defasagem do ângulo. Então, se eu pensar em termos de ângulo, não é só falar, eu vou atrasar ou adiantar 30 graus. Por quê? A corrente de linha do triângulo é atrasada 30 graus em relação de fase. Já a tensão de linha da estrela é adiantada 30 graus em relação à de fase. Então, quer dizer que em um tipo de carga eu tenho um adiantamento, no outro tipo de carga eu tenho um atraso. Logo, se eu tentar resolver isso numa expressão que sirva para as duas cargas, não vai ter jeito, porque uma atrasa e a outra adianta. Por isso que a gente está falando aqui em módulo. O módulo não tem segredo. Ele depende aí da raiz de 3 para os dois casos. Então, podemos usar aí as duas expressões dependendo do que a gente tem na mão. Se eu souber os valores ali dos braços da minha carga de uma forma mais detalhada, essa expressão aqui pode ser aplicada. Caso contrário, se eu só tiver alguns valores de potência da carga, por exemplo, essa daqui de baixo vai ser mais interessante. A gente vai ver a aplicação das duas
nos exemplos que se seguem. Então, no primeiro caso aqui, nós temos um circuito muito parecido com o que a gente resolveu na aula passada, eu só dei uma simplificada nele, ele tinha impedâncias aqui dos condutores, e agora elas foram eliminadas. Pede aqui o seguinte: determine a potência efetiva total, a potência reativa e a potência complexa absorvida pela carga do circuito a seguir. E aqui eu informei que a fonte está em tensão de pico. Esse é um dado muito importante. Eu não cheguei a falar com vocês até o momento, mas todo cálculo de potência que a gente for fazer, independente se o circuito é trifásico ou monofásico, a tensão e a corrente devem estar com seus valores RMS. Alguns de vocês me mandaram a solução dos circuitos anteriores, ou até mesmo daquele trabalho computacional, e eu senti falta desse raiz de 2. Então vale lembrar, quem não usou o raiz de 2 lá, dá uma olhadinha no cálculo e tenta resolver de novo. Para resolver esse circuito, nós vamos pensar qual é a tensão aplicada em cada braço da carga. Como a conexão é estrela-estrela, significa que a tensão de fase que nós temos aqui na estrela, na fonte, no nosso gerador, é exatamente a tensão que aparece em cada braço da carga. Porque como tanto a fonte quanto a carga são equilibradas, o ponto central aqui vale 0 volts. E é como se tivesse um condutor conectando aqui os dois nêutrons. Então, no final das contas, essa é a tensão nesse braço da carga, essa é a tensão nesse braço, e essa é a tensão nesse último braço aqui. Então, o objetivo eu tenho uma tensão de fase que está em valor de pico, como foi informado aqui. Eu vou primeiro transformar ela para RMS e depois disso aplicar no braço da carga. E aí eu já terei a corrente RMS e vou poder calcular a corrente no primeiro braço. Multiplicando essa potência por 3, eu consigo calcular a potência total, que é o que foi pedido aqui. Potência reativa, efetiva e complexa total absorvida pela carga. Para o nosso primeiro exemplo, temos uma tensão VAN igual a 110 com ângulo 0 volts. E sabemos que a impedância por braço da carga é igual a 10 mais J 18 ohms. Então nós precisamos agora fazer o seguinte: essa tensão que foi dada, de acordo com o enunciado, é uma tensão de pico. Não podemos trabalhar com ela. Vamos calcular o VAN RMS, que é igual então a 110 com ângulo 0 dividido por raiz de 2. E esse resultado aí é igual a 77,78, ainda com o ângulo 0 graus. Só dividimos ali o módulo, E agora, com o valor de tensão RMS do primeiro braço em mãos, a gente pode calcular a corrente que vai fluir por ele, ou seja, qual é a corrente IAN que nós temos ali para aquele braço. É a tensão aplicada a ele, dividido pelo valor de impedância, que é 10 mais J18. Só que eu já vou escrever aqui na sua forma polar. E esse resultado é 6,07 com um ângulo de menos 38,66 graus amperes. Ou seja, eu já tenho a tensão RMS e agora eu já tenho também a corrente RMS. Eu posso calcular a potência de um braço. Então eu vou escrever aqui o seguinte: potência monofásica. Então, isso daqui indica, eu estou calculando a potência de uma fase apenas. Basta multiplicar a tensão aplicada àquele braço da carga pela corrente que ela gera. Então teremos aqui 77,78 com o ângulo 0, multiplicado por 6,07 com um ângulo de menos 38,66 graus. Lembrando que a corrente aqui deve ser conjugada, ou seja, eu vou inverter o sinal do ângulo dela aqui. E fazendo o produto, nós chegamos a 472,13 com um ângulo de 38,66 graus volt-ampere, que a gente está falando de potência aparente no braço. E agora, para calcular a potência trifásica, basta multiplicar a potência monofásica por 3, que eu tenho a potência em um braço. E o interessante é que esse ângulo aqui da nossa potência aparente é o mesmo da carga. Então não importa em qual braço você está olhando. A gente poderia pensar que eu tenho uma tensão VAN com ângulo 0, eu tenho uma tensão VBN com ângulo menos 120 e eu tenho uma tensão VCN com ângulo menos 240. Então a gente poderia pensar que se eu tenho aqui essa potência para a primeira fase, para o braço da primeira fase, eu deveria ter o atraso de 120 graus para chegar na potência da segunda e atrasar 120 para chegar no valor da terceira fase. Mas não, para potência isso não muda.
a potência aparente sempre tem o ângulo igual ao da impedância. Como a impedância é a mesma para os três braços, S monofásico é igual para os três braços também. Por isso que basta multiplicar por raiz de 3. Tá? Não tem defasagem. Lembra aí, esse ângulo depende só do ângulo da impedância. Então, multiplicando por 3, nós chegamos a 1416,37 com um ângulo de 38,66 VA. Isso aqui, então, é a nossa potência trifásica. Se eu quiser calcular a potência trifásica, na verdade, não só trifásica, isso aqui é trifásico e aparente. Se eu quiser calcular agora o total trifásico e efetivo e reativo, como que eu faço? É só converter isso daí para a sua forma retangular. Deixa eu fazer aqui, ó. Retangular de 1416,37 com um ângulo de 38,66 nos dá aqui 1105. Vai virar 1106 watts com a parte reativa igual a 884,80 VAR. Foi exatamente o que o exercício pediu para a gente. A potência aparente total, a potência efetiva total e a potência reativa total. Então o nosso circuito já está resolvido aí nesses passos. Nesse segundo exemplo, nós temos uma carga industrial, no caso foi considerado aí um motor trifásico, e ele pode ser considerado como uma carga conectada em estrela equilibrada, apesar de que essa conexão interna dele não vai ser tão importante para o nosso exemplo aqui. Se ele tivesse conectado em triângulo, o resultado seria o mesmo. O que é importante aqui é o seguinte, nós sabemos que esse motor absorve 5,6 kW da rede, quando ele é sujeito a uma tensão de linha igual a 220 volts, ou seja, a tensão fase-fase nessa instalação é de 220 volts. E a corrente de linha que ele absorve é de 18,2 amperes. Ou seja, percebam que dessa vez nós não temos os valores do braço desse motor. Eu não sei qual é a impedância dele. Eu não sei qual é a tensão de fase, nem a corrente de fase. O que eu sei é que é o seguinte, se ele estiver conectado em estrela, essa corrente é a mesma corrente de linha e de fase, porque na estrela elas são iguais. E essa tensão aqui, dividido por raiz de 3, é exatamente a tensão em cada braço da estrela. Dá para a gente chegar nesses valores. Mas lembrando que tem uma expressão que já trabalha direto com tensão de linha e corrente de linha. Como o objetivo aqui é trabalhar com módulo, porque eu já sei quanto que vale a potência efetiva dele, é bem fácil da gente calcular essa potência total, a potência aparente, se precisar, e até mesmo o fator de potência, que é o que foi pedido aqui. Para o segundo exemplo, foi informado aí que nós temos um motor com uma potência efetiva de 5,6 kW, temos uma tensão de linha de módulo igual a 220 volts. Como não foi informado para a gente se essa tensão é pico ou RMS, nós podemos escolher. E de maneira geral, quando ela é RMS não é informado, igual quando a gente fala em tomada, por exemplo. Eu tenho ali 220 volts ou 127 volts, são valores RMS. Então vamos adotar isso daqui como RMS também. E a corrente que flui pela carga é de 18,2 amperes. Também vamos considerar essa corrente RMS. E aí foi pedido o fator de potência desse motor. Um dos caminhos para cálculo de fator de potência é dividir a potência efetiva pelo módulo da potência aparente. E tendo os valores de linha, nós podemos calcular a potência aparente. Como a efetiva já foi dada, isso daí resolve o nosso problema. Então posso escrever aqui o seguinte, que S, o módulo de S, é igual a raiz de 3 vezes o módulo da tensão de linha vezes o módulo da corrente de linha. Percebam que aqui não tem conjugado, porque não faz sentido, né? Eu estou trabalhando com módulo e ignoro o ângulo. Fazendo aqui esse produto, nós teremos então raiz de 3 vezes 220 vezes 18,2. Chegaremos a uma potência de 6,94 kVA. Lembrando que eu estou falando em módulo, né? Então não tem ângulo aqui não se preocupe. É possível descobrir esse ângulo? É, porque eu já tenho o cateto, que vale nesse caso 5,6 kW, e tenho a hipotenusa, que vale 6,94 kVA. Então podemos calcular o cateto ausente aqui, o cateto oposto ao ângulo. É possível chegar nele? É. E aí com o terceiro cateto encontrar esse ângulo aqui é fácil. Na verdade nem precisa dele, né? Calculando aqui o fator de potência e depois fazendo cosseno menos 1 do fator de potência, nós chegamos ao θS, que é o ângulo da potência aparente. Mas o que foi pedido foi só o fator de potência mesmo. Então, ele é potência efetiva, 5,6 K, dividido pelo módulo da potência aparente, 6,94 K.
Então esse fator de potência é de 0,81. Já temos aí o valor dele obtido aí de forma bem simples, né, bem rápida. Agora, se eu quisesse saber, por exemplo, o valor da potência aparente, não, desculpa, potência reativa, né, que não foi dado, QC, coloquei C, mas na verdade é L, né? Por quê? É positiva. Motores normalmente têm potências indutivas. Se eu quiser encontrar esse QL, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com o teorema de Pitágoras. Como a gente está vendo aqui, eu tenho um cateto, tenho hipotenusa. Eu posso falar que esse QL em módulo é igual à raiz da hipotenusa, que é o nosso S, módulo de S ao quadrado, menos P ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 6,94K ao quadrado menos 5,6K ao quadrado. Então temos aí uma potência indutiva de 4,10 kVAR. Lembrando que isso aqui não foi pedido, né? Então, só colocando como um bônus aí. Foi pedido mesmo, foi o fator de potência que já está calculado. Então resolvemos o exercício. E agora vem a questão da correção do fator de potência em um sistema trifásico, que é inclusive mais interessante do que aqueles primeiros exemplos que nós vimos de correção de fator de potência em circuito monofásico. Porque, como eu falei, isso daqui é muito aplicado na prática, e principalmente em termos de indústria, que é o tipo de ambiente que vai precisar da correção de fator de potência, a alimentação já é trifásica. Uma residência, por exemplo, que tem alimentação monofásica, normalmente não vai precisar de correção de fator de potência. E para a gente poder trabalhar com essa correção de fator de potência, nós vamos seguir passos muito parecidos com do circuito monofásico. Então, primeiro nós vamos levantar as potências totais do sistema, que a gente já acabou de ver em dois exemplos como fazer isso. Nós já sabemos, dependendo das grandezas que a gente tiver, qual é o caminho necessário para chegar na potência total do sistema. A partir daquele triângulo de potências que nós trabalhamos lá na parte monofásica, nós vamos saber qual é a potência capacitiva necessária para reduzir aquela potência, a potência reativa até o ponto desejado. Então nós vimos que o cateto horizontal, que é a potência efetiva, não muda quando o fator de potência é corrigido. A única potência que varia, ou que causa toda a variação do circuito, é a potência reativa, que é aquela vertical. Sabendo qual é a altura desse cateto vertical e qual é a altura desejada no final, eu sei qual é o valor da potência capacitiva, que é exatamente a diferença entre os dois. A grande diferença aparece aqui, porque quando a gente faz correção de fator de potência em uma instalação trifásica, é necessário ligar um banco de capacitores, ou seja, agora a gente tem capacitores ligados de forma trifásica, são 3 capacitores, não apenas um. Então aquela potência desejada para fazer a correção do fator de potência deve ser dividida por 3. Então cada capacitor ali vai carregar 1/3 da potência necessária para fazer a correção do fator de potência. E é isso que a gente tem aqui. A potência capacitiva deve ser dividida entre os 3 capacitores conectados em triângulo à linha. Normalmente é triângulo porque eu já vou saber qual é o valor da tensão aplicada a esse capacitor. Isso facilita bastante o cálculo. Se eu ligar ele em estrela, aí eu já vou ter que fazer a divisão por raiz de 3 para depois fazer o meu cálculo. Então o triângulo é mais usado. E por fim, os valores de capacitância podem ser calculados seguindo as mesmas expressões que nós já conhecemos. E para a gente ver um exemplo de aplicação, eu coloquei aqui o mesmo exemplo do item anterior, né, da parte de potência, só que agora com um olhar diferente. Então o mesmo motor trifásico, a potência 5,6 kW, enfim, nós já temos tudo isso daí calculado. E agora nós temos uma informação nova aqui, que é a frequência dele. E aí pede o seguinte: calcule a capacitância dos bancos de capacitores que corrigem o fator de potência para 0,95. Ou seja, o mesmo motor, e agora eu estou querendo saber, além da potência dele, qual é o fator de potência, qual é o capacitor que corrige esse fator de potência para 0,95. No exemplo 3, nós temos o mesmo motor do exemplo 2, e de acordo com os nossos cálculos, nós já temos alguns valores aqui de potência que vão ser usados. Então a potência efetiva dele é de 5,6 kW. A potência aparente nós calculamos, encontramos 6,94 kVA. E aí já aproveitamos e calculamos também a potência reativa indutiva. Detalhe que aqui é módulo, né? E essa potência nós encontramos um valor igual a 4,10 kVAR. E encontramos também um fator de potência de 0,81. Então, temos aí os nossos valores iniciais, né? O motor opera sob essas condições aqui. E foi pedido o seguinte: aumentar esse fator de potência para 0,95, ou seja, temos um fator de potência 1
e é necessário um fator de potência 2 igual a 0,95. Lembrando, como que a correção do fator de potência funciona? Nós temos aqui uma potência efetiva que não muda durante o processo de correção. Temos aqui a potência aparente inicial, potência reativa inicial, 4,10 K. Então, lembrando, isso aqui é efetiva, esse aqui é reativa, e aqui na hipotenusa nós temos a potência aparente, que vale 6,94 kVA, é o nosso S. Então essa daqui é a condição inicial. Quando nós temos o fator de potência novo de 0,95, significa que esse ângulo aqui da nossa potência aparente vai reduzir. Para quanto? Vamos fazer o cálculo, mas a princípio a gente precisa entender que esse ângulo reduz. A nossa potência aparente agora aponta mais embaixo, né? Vai ficar dessa forma aqui. Isso significa que a nossa potência reativa, vou chamar aqui de Q2, Q1 e Q2, vai ser menor que a potência original. E essa diferença que aparece aqui, entre as duas potências reativas, é exatamente a nossa potência do capacitor. Ela é a potência inicial menos a potência final, porque ela vai entrar ali subtraindo naquela potência, né? Por isso que ela é a diferença das duas, escrita dessa forma aí. Então nós já sabemos o seguinte, o fator de potência é esse, quero chegar nesse daqui, usando um capacitor. E aí, tirando o cosseno menos 1 desse fator de potência aqui, nós descobrimos que o ângulo desejado é de 18,19 graus. Então nós vamos sair de um ângulo que é maior do que isso, né? Só fazendo aqui a título de curiosidade, o ângulo original era 35,9. Então θ1, 35,9 graus. E o θ2 é 18,19, que foi exatamente o que eu falei com vocês, a redução do ângulo que aparece aqui. E agora eu preciso saber o seguinte, qual é o capacitor que vai gerar essa redução? Então eu preciso conhecer, né, o que está faltando aqui de dado nesse triângulo, é exatamente o Q2. Com esse novo ângulo aqui, qual é o valor de Q2 que eu terei no meu circuito? Então isso é fácil. Eu sei o seguinte, ó, tem uma potência efetiva de 5,6 K, tem uma potência Q2 que é desconhecida, tem uma potência aparente que a princípio também não é tão importante, e sei que esse ângulo aqui vale 18,19 graus, ou seja, esse aqui é o triângulo final. Depois da correção do fator de potência, eu terei exatamente isso aqui. E aí, como que eu relaciono os catetos de um triângulo? A partir da tangente. Nós sabemos que a tangente de θ2 é igual a cateto oposto sobre o adjacente. Logo, se eu quero encontrar o Q2, é só fazer P vezes a tangente de θ2, ou seja, 5,6K vezes, detalhe que aqui é módulo, né? Não podemos esquecer, 5,6K vezes a tangente de 18,19. E com isso aqui eu percebo que a minha potência reativa final deve ser igual a 1,84 kVAR. Então agora eu sei qual é a minha potência reativa original e qual é a minha potência reativa final. A diferença entre elas, como eu falei com vocês aqui, é exatamente a minha potência do capacitor. Então posso escrever aqui que QC é igual a 4,10K menos 1,84K. Isso é igual a 2,26 kVAR. Ou seja, o banco de capacitores, juntando todos os três capacitores, precisa fornecer para a gente 2,26 kVAR. Só que, como eu falei com vocês, a gente não vai trabalhar com um capacitor apenas, né? São três, e aí a contribuição deles é 1/3 da potência cada um. Por isso que eu falo o seguinte, a potência capacitiva de um capacitor apenas, monofásica, é igual à potência dos capacitores trifásica, que a gente acabou de calcular, né? Eu sei que o banco tem que ter essa potência aqui, e eu vou dividir isso daqui por raiz de 3. Desculpe, só por 3, né? Não tem raiz aqui. Então vai ficar 2,26K sobre 3 é igual a 753,33 VAR, volt-ampere reativo. Cada capacitor vai contribuir com isso daqui no final das contas. E agora eu posso calcular a reatância capacitiva, XC. Nós sabemos que a reatância capacitiva, em termos de tensão e potência, né, eu posso escrever isso daqui. A potência do capacitor é igual a tensão ao quadrado sobre a reatância capacitiva. Aí eu posso trabalhar tudo com módulo. Isolando a reatância capacitiva, eu posso dizer que
tensão ao quadrado sobre a potência é igual a essa reatância. A tensão que nós temos aí é 220 volts ao quadrado e a potência de cada capacitor é 753,33 VA. Fazendo aqui a divisão, nós vamos encontrar um XC de 64,25 ohms. E, usando a expressão aí do XC, nós sabemos que o módulo de XC é 1 sobre 2πfc, ou seja, trocando o C e o XC de lugar, podemos encontrar a capacitância. Então vai ficar aqui 1 dividido por 2π vezes a frequência, que é de 60 Hz, vezes a reatância capacitiva, que a gente acabou de calcular aqui. E vamos chegar ao capacitor de 41,28 microfarad, ou seja, os nossos capacitores devem ter exatamente esse valor aqui de capacitância, são 3, né, ligados em triângulo, para chegar ao fator de potência desejado de 0,95. Então, lembrando, o motor que nós temos aí é um motor trifásico, foi conectado à rede, e nós vamos ligar ali de uma fase para outra esses capacitores para garantir a correção do fator de potência. Então, esse daqui é o motor conectado à rede. Foi informado para a gente, né, que o motor tem essas potências aqui, como nós calculamos no início, e nós sabemos que a tensão de uma fase para outra aqui é de 220 volts, ou seja, uma tensão de linha, que foi informado para a gente. E as correntes que fluem para esse motor é de 18,2 amperes, também valores de linha. Ou seja, percebam que eu não sei o que acontece aqui dentro, eu não preciso saber. Apesar de que foi informado que o motor foi fechado em estrela, mas não seria necessário conhecer o fechamento para poder trabalhar com essa correção do fator de potência. E nós chegamos à conclusão de que o capacitor, ou os capacitores, precisam ter 41,28 microfarad. E como que eles vão aparecer aqui nesse circuito? Eu vou conectar um capacitor da fase R para S, lembrando que poderia ser A, B e C que também nas fases, tá? R e ST é uma nomenclatura comum também. Então eu vou ligar ali um capacitor entre a fase R e S, outro capacitor entre a fase S e T, e por fim, o último capacitor da fase R para a fase T. Por isso que no cálculo da capacitância, nós consideramos uma tensão de 220 volts. E a corrente que flui por eles, eu não sei qual é possível calcular, claro, mas não é necessário porque a partir do valor de potência e de tensão, eu chego na capacitância, através da reatância capacitiva. E esse daí é o nosso circuito com o fator de potência corrigido. Lembrando que esse fator de potência só é corrigido daqui para trás, né? Ou seja, na parte amontante do circuito. Por quê? O indutor, a parte indutiva desse circuito aqui, absorve energia da rede e devolve para a rede em seguida. Com os capacitores aqui, essa absorção vai ser feita a partir dos próprios capacitores, ou seja, ele absorve a energia do capacitor e devolve para o capacitor. Então a corrente que flui por esses terminais aqui até o motor ainda são correntes mais elevadas, que trabalham com toda essa potência que aparece aqui. Se eu for analisar então daqui para trás, eu já vou falar agora de correntes menores, né? Ou seja, o fator de potência desse ponto de vista para trás já foi corrigido. E aqui, para a gente encerrar a aula de hoje, eu deixei um exemplo que vocês vão resolver para a semana que vem. Percebam que esse circuito aqui é praticamente o mesmo que eu passei para vocês na aula passada. A única diferença é que a parte reativa do circuito é positiva, ou seja, agora eu estou falando que existem aqui indutores, não capacitores apenas. Então tome esse cuidado aí na hora de resolver. É claro que vocês podem se basear no que vocês me enviaram até hoje, porém, lembrem de trocar o sinal aí do ângulo dessa impedância ou ângulo da potência antes de trabalhar essa questão da correção. Foi pedido aqui o seguinte: no sistema mostrado a seguir, a fonte é uma sequência positiva com VAN 240 com ângulo 0 graus volts. E a impedância por fase é Z igual a 2 mais J3 ohms. Calcule as capacitâncias do banco de capacitores, a conexão entre ambos, que corrige o fator de potência para 0,95. Ou seja, parte disso daqui vocês já fizeram, porque o circuito estava bem parecido. Vocês conseguiram calcular tensões e correntes, então agora o objetivo é calcular potência e verificar quais são os valores de capacitância necessários para reduzir esse fator de potência, na verdade, aumentar esse fator de potência para 0,95. Vocês vão ver que ele é menor do que isso, né? Então, lembrando, tentando aí resolver e encontrando alguma dúvida, entre em contato comigo. Vou responder as perguntas de vocês pelo fórum, pelo chat do AVA, por e-mail também. E eu disponibilizei aqui no AVA também um vídeo sobre o trabalho, algumas explicações aí sobre aquela questão de obtenção dos vetores de potência, que alguns alunos me mandaram as dúvidas. Eu achei melhor gravar um vídeo explicando como se faz isso aí
em um exemplo bem parecido. Em vez de considerar elementos em série como aparece no circuito, eu considerei elementos em paralelo. Aí vocês deem uma conferida, disponibilizei o código também que eu usei, podem usar ele como referência. E precisando perguntar alguma coisa sobre o trabalho ou sobre os exercícios, é só entrar em contato. E lembrando também que o trabalho foi adiado para amanhã. Então ele era até hoje, como apareceram essas dúvidas aí de última hora, eu achei melhor adiar um dia, que aí vocês têm tempo de olhar o AVA, devido ao horário da aula, ver o vídeo e tirar alguma dúvida antes de me entregar ele até a meia-noite, na verdade até 23h59 de manhã. Então estudem aí, dêem uma conferida no que está faltando, não se esqueçam também daquela lista de exercícios, que ela é para o dia 10, devido ao término do semestre, ou seja, vocês têm um trabalho então para amanhã, e a lista de exercício para sexta-feira da semana que vem. E aí a gente encerra o semestre, encerra a disciplina de circuitos elétricos com os circuitos elétricos desequilibrados, trifásicos desequilibrados, que é o assunto da aula de semana que vem. Então, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.